no versículo bíblico, Provérbios 18:10. Nós vamos ler e nós vamos orar. Provérbios 18:10 diz: o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado porque essa manhã nos achegamos, ó Deus, diante do Senhor, com nossos corações ávidos, ó Deus, para te louvar, para te adorar, para entregar ao Senhor tudo que temos e tudo que somos, Senhor. Declarar que sem Ti não somos nada, que sem Ti não podemos fazer coisa alguma. Reconhecer que Tu és a fonte da vida, Senhor. Que nós precisamos estar conectados a essa fonte, Senhor. Senhor, eu oro que essa manhã o Senhor se manifeste com poder e liberdade no nosso meio. Que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e desperte as nossas vidas para a realidade espiritual à nossa volta. E Deus, e para a realidade de Cristo em nós, Senhor, a esperança da glória. Eu oro isso, Senhor, e te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Vocês podem ler todos juntos esse versículo, Provérbios 18:10, assim como está na versão do projetor, para a gente poder entender o que está falando. Vamos lá, 1, 2, 3. Vamos lá, igreja, bom dia. O nome... gente, não dá. Não dá para ler? Desculpa, gente. Agora sim, glória a Deus, obrigado, galera. 1, 2, 3 e já. Eu falei, não, o que tá... Amém? Amém. Glória a Deus. É só o primeiro. Obrigado, gente. O nome do Senhor é uma torre forte, e os justos correm para ela e são seguros. Essa é a realidade, espiritual para nós. Essa deve ser a realidade espiritual para nós. O nome do Senhor. Não há nada mais poderoso do que o nome do Senhor. É esse nome, que todo joelho, diante desse nome que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É esse nome que tem poder de libertar e salvar. Esse nome é aquele que tem poder de transportar o pecador do lamaçal do pecado para o reino da sua maravilhosa luz. É esse nome que tem o poder de transformar o homem de dentro para fora. Esse nome tem poder de nos dar uma nova identidade, uma nova natureza, uma natureza celestial, divina. Esse nome é tudo que nós precisamos. É por isso que a Bíblia fala que esse nome, o nome do Senhor é uma torre forte. E uma torre forte fala um lugar de refúgio, um lugar de proteção, um lugar de segurança. Na antiguidade era muito comum, Vocês sabem, o lugar mais seguro era uma torre. E você já reparou como do alto você tem uma visão melhor do que está acontecendo? Não existe segurança melhor do que está no alto. E o Senhor, Ele é essa torre forte, Ele é esse alto refúgio onde nós estamos firmados. Ele é uma rocha, a Bíblia fala. Ele é um alto rochedo, outra versão fala. E nós estamos em cima dele, sobre ele, nele. Tudo que vem contra nós bate nesse rochedo e é esmigalhado. Que tremendo, não é? Essa é a segurança, não sou eu que estou falando, é o que a Bíblia fala para nós. É o que a Bíblia nos ensina. Então nós vamos meditar hoje no nome do Senhor, como uma torre forte, o lugar onde nós devemos estar e permanecer, o lugar onde nós não podemos sair, não podemos brincar, de deixar por alguns momentos. Nós precisamos permanecer nesse nome.
Nós passamos por momentos no mundo onde o amor de muitos tem esfriado, onde há comichão nos ouvidos, que as pessoas não querem mais ouvir a verdade, as pessoas querem cada uma ter a sua própria verdade, as pessoas elas se ofendem se você falar a palavra de Deus, elas não querem ouvir. É um momento em que a Bíblia fala que as pessoas vão procurar mestres segundo o seu próprio entendimento, né? As pessoas querem ouvir aquilo que elas pensam. Nós vivemos num momento caótico, né? Onde a verdade é tida por mentira e a mentira é tida por verdade. Vivemos momentos caóticos onde a injustiça impera em todos os setores, em todos os lugares. Nós vivemos momentos difíceis, dias maus, né? Dias verdadeiramente maus, né? A economia, a política, tudo vai de mal a pior, né? A fé virou um comércio, né? Tudo está de cabeça para baixo, tudo está de cabeça para baixo. E mais do que nunca, a igreja, nós temos que estar agarrados a esse nome, o nome do Senhor, como uma torre forte. Mais do que nunca nós devemos estar abrigados nesse nome, amém? Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Bem-aventurado, né? É aquele que encontra no Senhor essa torre forte. O nome de Deus na Bíblia, ele é escrito apenas com as consoantes, ele é deixado as vogais de lado, porque o povo judeu, eles não pronunciavam o nome de Deus, eles não pronunciavam por respeito, né? Por reverência, é um nome muito santo, então eles não pronunciavam, eles só usavam as consoantes para escrever. E o som parecia como Yahweh. O som dessas consoantes, né, referindo-se ao nome de Deus, saía como Yahweh. Algumas traduções saem ainda como Yahvé ou como Jeová, mas Yahvé e Jeová são traduções menos parecidas com o nome de Deus, como os judeus, né, se referiam, do que Yahweh. Então nós vamos falar de Yahweh, né? Nós vamos falar, né, como é muito conhecido, mais conhecido, né, do que Yahweh, de Javé ou de Jeová, tá bom? Então eu quero mergulhar com vocês em alguns versículos da Bíblia onde o Senhor se revela, né, onde o nome do Senhor é revelado. E eu acho isso tremendo, porque quando a gente fala do nome do Senhor, né, o nome na Bíblia em geral tem a ver com o caráter, né, ou com alguma característica principal. Todo personagem bíblico tem isso em comum, né? O nome tem a ver com o caráter, ou o nome tem a ver com alguma característica, né? Alguma característica principal da pessoa. Então vai ser fascinante quando nós mergulhamos nas Escrituras para conhecer os nomes do Senhor, né, o nome que o Senhor se revela, a gente se aprofunda em conhecê-lo melhor, né, características do nosso Deus, atributos dele, né, o nome que fala do caráter dele, e é isso que nós vamos ver essa manhã. E de todas as passagens, eu queria começar daquela que eu acho a principal, que é Êxodo 3, de 13 a 14, onde Deus se revela da seguinte forma. Êxodo 3, de 13 a 14 diz: Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Versículo 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, é isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Isso deve bastar, né? Como que Deus se revela a Moisés? Como eu sou, né? Eu sou, ou eu sou o que sou, né?
Ou outro modo de se traduzir esse eu sou é eu sou aquele que se torna. Então, eu sou, né? Eu sou como nome de Deus, como quem Deus é, significa aquele que se torna. Eu sou. E é interessante, né? Jesus, né, o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele é aquele que se torna. Que se torna o quê? Aquilo que nós precisamos, na hora que nós mais precisamos. É isso. Eu sou o que sou. Eu sou, te enviou a eles. Então nós vamos ver que esse grande eu sou, esse Deus que é aquele que se torna o que nós precisamos, ele se revela a várias necessidades. A várias necessidades. E eu espero de todo o coração que Deus toque o seu coração e que se revele a você também naquilo que você precisa conhecê-lo. Amém? E o primeiro nome depois desse é Jeová Jireh, o Senhor proverá. Eu escolhi esse porque é óbvio que todo mundo precisa de alguma provisão de Deus, né? Seja ela qual for. E é interessante que vamos ler o versículo onde o Senhor ele se revela como o Senhor que provê, o Deus que provê. Gênesis 22, de 13 a 14, fala assim: Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Então eu quero que você reflita um pouquinho comigo no tamanho do alívio do coração de Abraão quando Deus proveu um cordeiro, né, para que fosse sacrificado. E ele estava pronto para sacrificar seu próprio filho, crendo que o Senhor o ressuscitaria, porque ele era o filho da promessa, e Deus havia prometido uma nação para ele, e ele tinha um filho, né? Então não fazia sentido, né, simplesmente Deus pegar o filho, mas ele cria que Deus ia fazer, né, o menino ressuscitar. E Deus, ele provê um cordeiro, ele provê um substituto, ele provê ali o que Moisés estava precisando naquele momento. Abraão estava precisando naquele momento. Então o que eu quero tirar daqui com vocês, Deus é o Deus da nossa provisão. Eu não sei quantos, né, eu acredito que se eu perguntar todo mundo vai levantar a mão assim, né? Quantos precisam de provisão financeira? As mãos e os pés. Todos precisam, né? Todos provavelmente vão dizer, é comigo, né? Eu preciso. Deus é o Deus provedor, né? O Deus que cuida de nós, né? Eu amo quando nós olhamos Jesus no Novo Testamento falando com os seus discípulos e ele fala para eles, olha, não se preocupem com o que vão comer, com o que vão vestir, né? Não se preocupem com o dia de amanhã, porque são os pagãos que fazem essas coisas. Com vocês não seja assim. Aí ele aponta para os pássaros, né? Ele fala, olha, os passarinhos, eles não acumulam, né? Não guardam em celeiros, né? E todos os dias eles têm o que comer. Vocês não são mais importantes para o Pai Celestial do que os passarinhos? É claro que sim, né? É claro que sim. E aí ele aponta para as flores, né, para os lírios do campo, e ele fala, não se preocupem com o que vestir, né? Nem Salomão, né, com toda a sua riqueza, se vestiu tão lindo como esse lírio do campo, que hoje está lindo e amanhã já morreu, né? Tem um prazo de vida tão curto, tão efêmero. Então Jesus falou, vocês são mais preciosos para o Pai Celestial do que os lírios do campo. Então, essa é a realidade, né? Essa é a realidade para a sua vida, para a minha vida. Nosso Pai Celestial, Ele cuida de nós. Nosso Pai Celestial, Ele prometeu, né, cuidar das nossas vidas.
E Ele é fiel, né? Ele é fiel. Você crê nisso? Você testemunha disso? Faz sentido isso na sua vida? Ele nunca falhou e Ele nunca vai falhar, querido. Ele é fiel. Assim como uma criança que senta na mesa, né, e tem certeza e não se preocupa com o que vai comer amanhã, porque o papai e a mamãe vai pôr alguma coisa na mesa para ela comer, devemos ser nós assim com o nosso Pai Celestial. Nós não precisamos nos deixar ser consumidos com as preocupações, né, do dia a dia, né, do que vamos comer, do que vamos vestir, porque Deus cuida de nós. Então, o nosso Deus, querido, é o Deus da provisão, amém? Ele é o Senhor, é o Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão. Ele provê das nossas vidas conforme Ele prometeu. E o próximo nome que eu quero meditar com você é Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. O versículo é Êxodo 17:15, que diz: Moisés construiu um altar e chamou-lhe o Senhor é minha bandeira. Quando a gente fala o Senhor é minha bandeira, a gente está falando, você tem que pensar numa guerra, né? Você tem que pensar numa guerra e onde cada país, né, tem a sua bandeira, né? E levanta bem alto, né, para mostrar, né, esses somos nós, né? Na nossa guerra espiritual, né, que ela é constante e diária, nós temos o inimigo, Satanás, ele é invisível, mas ele não para de militar contra as nossas vidas, né? Nós não podemos esquecer isso, né, perder isso de vista. Nessa guerra espiritual, o Senhor Jesus, ele se revela para nós como a nossa bandeira. Isso nos lembra de que lado nós estamos na batalha. E de que lado nós estamos na batalha? Nós estamos do lado dos vencedores. Nós estamos do lado do que é mais, daqueles que são mais do que vencedores, diz a palavra de Deus. Jesus, ele é a nossa bandeira. Nós podemos hasteá-la, nós podemos erguê-la bem alto, para que o inimigo veja e saia correndo, porque Jesus é a nossa bandeira. É muito mais profundo, porque não é que nós estamos do lado de Jesus, mas é no sentido de que Jesus está do nosso lado. Jesus é por nós, né? Jesus é por nós. E é por isso que Ele é a nossa bandeira. Nós podemos fincá-la com convicção, né? Com firmeza na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso coração. E lembrar que em meio às lutas, Jesus é a nossa bandeira, né? Amém, querido? Então, não sei se você precisa conhecer o Deus como Jeová Jireh, o Deus da provisão, ou como Jeová Nissi, o Senhor é a tua bandeira. Não sei como está a sua vida, que luta você passa, mas Jesus é a sua bandeira. Amém? O outro nome é Jeová Shalom, que eu quero meditar com vocês. O Senhor é paz. Eu não sei como está teu coração, se está tão calmo como uma máquina de lavar roupa. Às vezes nosso coração está tão calmo como uma máquina de lavar roupa, né? E é natural isso, né? É bem humano isso. Mas não importa como você esteja, isso não altera a realidade de que o Senhor, né, o Senhor Jesus é a nossa paz, né? E a paz de Deus é aquela paz que o mundo não pode dar. A paz que Deus dá é a paz que excede o entendimento, né? É a paz que guarda a mente e o coração em Cristo Jesus, que guarda os pensamentos, que guarda as emoções no Senhor. Essa é a paz que Jesus provê. Ele é o príncipe da paz. A minha paz vos dou, Jesus disse, né? E não vou lá dou como o mundo a dar, ele falou. A paz que Jesus nos dá não é a paz que o mundo promete. A paz do mundo é enganosa, né? Ela vende que ela vai funcionar,
que se você comprar essa paz que o mundo oferece, você vai ficar bem, teu coração vai ter paz, você vai poder descansar, você vai poder dormir, você vai poder viver, mas não. É uma paz mentirosa, é uma paz enganosa, é uma paz que te engana e te torna dependente dela. Então é uma paz que parece que vai funcionar, mas o final é morte. É uma paz que não é verdadeira paz. A paz que o Senhor Jesus nos dá não é a paz que o mundo tem para nos dar. E nós precisamos dessa paz. Nós precisamos da paz que Jesus, o príncipe da paz, pode nos dar. E a paz que ele nos dá, essa paz como fruto do Espírito Santo, é uma paz que em meio à guerra, que em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio ao furacão, né? Você não se abala. Você não se abala. Você pode confiar que Deus está cuidando de você. O mundo inteiro está caindo à tua volta, mas você permanece inabalável. Essa é a paz. É o tipo de paz que Deus nos dá. É o tipo de paz que Jesus promete nos dar, se nós confiarmos nele, se nós entregarmos nosso coração para ele. E eu não estou falando para vocês minhas palavras, são versículos bíblicos que eu estou falando aqui. E essa é a paz que a palavra de Deus descreve para nós, que o príncipe da paz quer nos dar. Ele nos dá. Então nós podemos descansar nele, podemos confiar nele. O versículo é Juízes 6:24, que diz: Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. O Senhor traz paz para com Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus, fazíamos o que o aborrecia, mas agora em Cristo Jesus há paz. Nós somos unidos a Deus. Nós amamos a presença de Deus, a companhia de Deus. Isso mudou, né? A nossa vida mudou. E a paz que não é só com Deus, é a paz de Deus em nós, que nos permite viver inabalável nesse mundo de caos, né? Nesse mundo de caos. Então, talvez seja dessa forma que você precisa, né, conhecer o Senhor, que o Senhor precisa se revelar para você, que você precisa receber da parte de Deus. O Senhor é a tua paz, né? O Senhor é a tua paz. Ele é o grande eu sou, Ele é aquele que se torna o que nós precisamos. Próximo nome é Jeová Tsidkenu, significa o Senhor é a nossa justiça. Penso que todos nós já nos sentimos injustiçados alguma vez, né? E às vezes parece que nos defender fica tudo pior, né? Torna tudo pior. E nós podemos confiar, queridos, que o Senhor Jesus, Ele é a nossa justiça. Às vezes pode demorar, né? Na nossa impaciência parece que sempre vai demorar. Mas Deus, Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Jesus está sempre no controle de todas as coisas. E no momento certo Ele vai trazer justiça, né? Nas nossas vidas e na terra como um todo. Então, é tolice, né, o inimigo se regozijar por alguma coisa errada, porque os seus dias estão contados, né? Então, nós conhecemos a história, né? Nós já lemos o livro e sabemos do final, né? Jesus vence e o diabo é derrotado. Amém? Então, por mais que no meio do dia a dia, as nossas lutas, parece que essa coisa errada parece que não vai ser resolvida, né? Será que não vai haver justiça em relação a esse caso? Não, vai. Persevera, continua confiando, descansa no Senhor. Deixa Ele ser a tua justiça. A vingança pertence ao Senhor, né? Ele vê todas as coisas. Você não precisa lutar por você mesmo. Deixa Jesus lutar por você. Deixa Jesus advogar a tua causa, né? Deixa Jesus ser o teu juiz, ser o teu advogado. E novamente, irmãos, não são minhas palavras, são palavras bíblicas.
O Senhor é o nosso advogado. O Senhor é o juiz de toda a terra. Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é justo. E Ele tudo sabe, Ele tudo vê e Ele tudo pode. Confia no Senhor. Deixa Ele se mostrar forte na tua vida. Deixa Ele cuidar da tua causa. Amém? Em nome de Jesus. Talvez seja essa a tua maior necessidade hoje. Que a justiça de Deus prevaleça, sobre a tua vida, sobre a tua causa. O versículo bíblico, Jeremias 23, de 5 a 6, diz: Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Glória a Deus. O próximo nome a meditar com vocês é Jeová Shammah, que significa o Senhor está aqui. O Senhor, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, mas Ele também é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. Então, às vezes, você se preocupa demais com alguma coisa, que parece que ninguém está vendo. Parece que ninguém está vendo. Mas Jesus está em todos os lugares, Às vezes você pode se encontrar num lugar que parece que Deus não está te vendo. Mas o Senhor, Ele está aqui. Ele está aqui. E quando eu amo esse estar aqui. Porque não importa onde você está, o Senhor está lá. Não é? Não importa onde você está fisicamente, não importa onde você está emocionalmente, não importa onde você está mentalmente, o Senhor está aí. O Senhor está lá. Não importa onde você está espiritualmente, o Senhor está aí. Ele é o Senhor. E eu sei que é difícil porque nós tentamos transferir a Deus as nossas limitações, mas não dá para colocar Deus numa caixa. É impossível limitar o nosso Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. O Senhor está aqui. O Senhor está onde você está. Amém? O versículo bíblico é Ezequiel 48, 35, que diz: a distância total ao redor será de 9 quilômetros, e daquele momento em diante, o nome da cidade será: o Senhor está aqui. O próximo nome, Jeová Rafá, o Senhor cura. O Senhor cura. Toda cura vem de Deus. Deus usa médicos, Deus usa remédios, Deus usa psicólogos, Deus usa psiquiatras, Deus usa o irmão, Deus usa qualquer coisa. Mas toda cura vem de Deus. Ele é o Senhor que cura. Amém? Êxodo 15, 26 fala que se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Então aqui nós vemos o Senhor se revelando ao seu povo como o Senhor que cura. O Senhor que cura. Então, Jesus é cura, Jesus é cura para o físico, Jesus é cura para a alma. Jesus é a cura do espírito que nós tanto precisamos. E tudo no seu tempo, mas Ele cura. Amém? O outro nome que eu gosto muito é El Roi, ou El Roi, que significa o Deus que me vê. Então, parecido com o Deus que está presente, o Deus que está aqui, em qualquer lugar que você está,
El Roi é o Deus que me vê em qualquer lugar onde eu estiver. O Senhor está me vendo. E isso é poderoso porque geralmente as pessoas, você vai se sentir dessa maneira, né? Que as pessoas não veem, ninguém te vê, né? Parece que você é invisível muitas vezes. E que ninguém entende o que você está passando, né? O seu problema. E é verdade, porque todo mundo tem seus próprios problemas, né? E ninguém vai nos entender do jeito que nós precisamos ser compreendidos. Mas Deus tudo vê. Amém? Ele tudo vê. O Senhor te vê. Isso deve bastar para você. Amém? Ele vê, Ele sabe o que você passa e Ele pode ministrar o seu coração como ninguém mais pode. Então, recebe isso como da parte de Deus essa manhã, meu irmão. O Senhor está te vendo. Ele sabe a dor que você está passando. Ele pode ministrar ao seu coração aquilo que você precisa hoje. Gênesis 16:13 fala: este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê. Você sabe quem fala isso é Agar, né? A serva de Sara, esposa de Abraão, quando ela é mandada embora com o menino e pensa que o menino vai morrer. Ela está desesperada. Ela não tem ninguém para lutar por ela. Ela não tem ninguém para defendê-la. E o Senhor se revela a ela. E ela fala: o Senhor me vê. Que tremendo, né? Que tremendo. O Senhor viu essa serva, essa escrava, né? Que ninguém dava valor algum, né? Mas o Senhor dava, e o Senhor a viu. E ela, né, teve a sua vida transformada, porque ela descobriu que o Senhor a vê. Ela não é mais uma na multidão. Isso é tremendo, né? Você não é mais um na multidão, né? Jesus te vê. Jesus te vê. O próximo nome é Jeová Shuá ou Yeshua. Yeshua quer dizer Jeová é salvação, o Senhor salva. É o nome de Jesus, né? Em grego, Yeshua, em hebraico, Yeshua, mas em grego, Jesus. Jesus. Jesus nos salva. Jeová é salvação. O Senhor é salvação. E essa salvação se revelou a nós um dia, né? Jesus se revelou para nós e nos salvou, né? E nos salvou. E hoje nós podemos compartilhar dessa salvação para qualquer pessoa, né? Nós sabemos o que é essa salvação. E é glorioso, né? Esse Deus que é tudo isso que falamos, também é o Deus que nos salva. Mateus 1:21 diz: ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é o nome de Jesus. Interessante, o nome de Jesus é a missão dele, né? O nome dele é a própria missão dele. É quem ele é, né? Todos esses nomes falam do caráter dele. E ele é o que salva. E ele é a própria salvação. Ele é a salvação. Então, felizes os que estão nele, que estão salvos, estão seguros. Bem? Jesus é essa torre forte, onde nós podemos correr e estar seguros. Louvado seja Jesus. Ele é Emanuel, ele é Deus conosco, ele é o grande eu sou. Aquele que veio habitar em carne para se revelar a nós. Aquele que se torna o que precisamos no momento da nossa necessidade. Aquele que disse de si mesmo: eu sou o pão da vida. Você sabe que aquele que comer dele jamais terá fome. Jesus disse de si mesmo: eu sou a luz do mundo. Aquele que conhece a ele nunca mais anda em trevas. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que passa por mim encontrará pastagem. Aquele que passa por mim, aquele que crê em mim, vai ter pastos verdes e água tranquila. Jesus disse: eu sou o bom pastor, aquele que dá vida por suas ovelhas.
aquele que vai buscar uma quando se perde e deixa as 99 guardadas e protegidas. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que ainda que morra e crê em mim, viverá eternamente. Louvado seja Jesus, louvado seja o Senhor. Jesus disse de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. No mundo caótico como o nosso, como isso é importante para nós. Atarmos no nosso pescoço, guardarmos no nosso coração: Jesus é o único caminho, Jesus é a única verdade. Amém? Jesus é a única salvação, né? É a única vida. O único que pode nos trazer vida é Jesus Cristo. E ele fala também de si mesmo: eu sou a videira verdadeira. E o meu Pai é o agricultor. E todo ramo que produz fruto, né? Ele vai fazer com que produza mais fruto. E ele vai podar também. Isso significa levantar para que frutos possam nascer. Não existe ninguém igual a Jesus. Não existe pessoa igual a Jesus, nome igual de Jesus. E o meu apelo, igreja, é que você se agarre a esse nome, a essa pessoa, a esse caráter, né? Porque ele é real, ele é vivo, né? E ele é poderoso. Ele pode transformar as nossas vidas. E ele transforma as nossas vidas. Em João 8,58 diz: respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou o que você precisa. Antes de Abraão nascer, eu sou o eterno Deus. Então, queridos, nesses tempos difíceis, onde as nossas lutas são muitas e as nossas necessidades se multiplicam, onde a injustiça e tantas coisas erradas estão em todo canto, nós temos que correr para essa torre alta, nós temos que nos refugiar nele. Nós precisamos disso. Eu oro que você faça isso. Eu oro que você se refugie em Jesus Cristo e não tente lutar com a sua própria força. Jesus, ele veio para nos trazer esperança em meio ao caos. Ele veio com a missão da cruz. Ele nasceu para morrer por nós, no nosso lugar, para nos trazer a esperança do céu. Ele é a esperança bendita que nós aguardamos voltar. E a palavra de Deus nos instrui a vivermos, né? Como viver enquanto aguardamos a sua volta. Nós temos que viver de forma piedosa, temente a Deus, né? Priorizando o Senhor, né? E falando do amor dele. Essa é a nossa missão, né? E ele logo, logo vai voltar para nos buscar, né? Nós esperamos a sua volta. A gente sabe que todo o cenário já está preparado para o aparecimento do anticristo, né? Esse falso Messias, esse falso Cristo, que o mundo aguarda, né? Isso significa o quê? Significa que nós estamos mais perto de sermos arrebatados como igreja. Significa que mais e mais nós precisamos estar ocupados com as coisas de Deus e deixar Ele cuidar das nossas coisas. E vai ser... A Bíblia fala que todas essas coisas vão acontecer como no dia de Noé e no dia de Ló. No dia de Noé, o dilúvio veio, né? Quando as pessoas menos esperavam, né? Todos estavam distraídos com as suas próprias vidas, diz a palavra de Deus. Noé estava construindo uma arca debaixo de zombaria, né? Por todas as pessoas à sua volta, mas ele foi fiel, ele construiu, e quando o dilúvio veio, ele estava salvo. Nós precisamos manter o foco. O que o Senhor tem nos mandado fazer, igreja, é isso que nós temos que fazer. Nós não precisamos nos dispersar, nos distrair, né? Brigar com as nossas próprias forças. Os dias já são maus o suficiente. Nós temos que manter o nosso foco no Senhor e aguardar a sua volta, fazendo o que Ele nos pediu para fazer, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos.
Tenha esse foco de vida. Deixa o Senhor fazer o resto. Porque os dias são maus. As pessoas, muitos querem Jesus, né? E nós temos que nos ocupar com essas coisas. Amém? E outra coisa, como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Você sabe que antes de destruir Sodoma e Gomorra, o Senhor retirou Ló, não é? Então, da mesma forma, antes do julgamento, como nós temos aprendido em Apocalipse, cair nesse mundo, o Senhor vai tirar a sua igreja. Ele vai nos arrebatar. Então, esteja pronto. Esteja pronto para se encontrar com o teu Senhor. Né? Esteja pronto para se encontrar com o teu Deus. Porque Ele está voltando e pode ser mais rápido e vai ser mais rápido do que a gente imagina. Sabe por que eu tenho certeza que vai ser antes do que nós imaginamos? Existe essa parábola que Jesus deu das virgens sábias e loucas, né? E nessa parábola, se você ler de novo prestando atenção, quando o Senhor volta, todas elas estão dormindo, né? Todas elas estão dormindo. E aí tem uma voz que fala, o noivo está chegando, né? E eu penso que é a voz do Espírito nos alertando, Jesus está às portas, né? Mas só algumas tinham óleo, só algumas estavam prontas, né? Ainda que sonolentas, ainda que meio mais para lá do que para cá, mas elas estavam com óleo, né? Elas estavam prontas para se encontrar com o Senhor. As loucas não. As loucas não pegaram o óleo porque pensaram, um dia eu pego, vai dar tempo. Vai dar tempo. Um dia, tudo vai acabar em pizza. Sei lá o que elas pensavam. Eu não sei o que as pessoas pensam. Eu sei o que nós temos que pensar. Eu sei o que eu tenho que pensar. Jesus está às portas. Jesus está voltando e eu quero me encontrar com meu Deus. Amém? Então é esse o alerta da parte de Deus para as nossas vidas, né? Não importa o que cada um vai fazer com a sua vida. Não importa o que cada um escolhe fazer da sua vida. Não importa como cada um responde ao amor de Deus, ao perdão de Cristo na cruz. Importa como eu quero responder a isso. Importa o que eu vou fazer com Cristo. O que eu vou fazer com esse amor? O que eu vou fazer com esse perdão? Eu vou viver para Ele? Eu vou viver nessa fé ou não? E é isso que eu quero apelar a vocês essa manhã. Vivam para o Senhor. Mantenham as suas candeias acesas, sabe? Estejam preparados, estejam prontos. Porque o Senhor está às portas. O Senhor está voltando. Amém? E Ele é essa torre alta, essa torre forte, que nós podemos encontrar refúgio. Eu quero ler para terminar alguns versículos. 3 versículos. 1 Tessalonicenses 4, a partir do 16, fala assim: Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Nós precisamos nos consolar na certeza de que o Senhor vai voltar para nos buscar. Nos consolar na certeza viva, né, nessa viva esperança do arrebatamento da igreja. O Senhor vai nos tomar para Ele. Como noivo, Ele vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja. E isso pode ser a qualquer momento. O Espírito Santo já está nos alertando. O noivo está vindo. Essa é a hora de nós despertarmos do sono. Essa é a hora da igreja de Cristo se levantar. Essa é a hora da igreja de Cristo estar com as suas candeias acesas, porque o noivo está à porta, o Senhor está voltando para nos tomar, para levar a sua noiva amada, a sua igreja. Não é hora de nos distrair. Não é hora de brincarmos no chiqueiro dos porcos. Não é hora de estarmos prontos, adornados, preparados, né? Com as nossas vestes brancas,
aguardando o Senhor para nos buscar. Não se distraiam. E 2 Tessalonicenses, a partir do a partir do versículo 6. E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. O Senhor vai matar ou destruir esse perverso, esse falso Cristo. Que esse texto está falando que o mistério da iniquidade já está em ação. Esse caos, toda essa mentira, toda essa inversão de valores é fruto dele. Mas Jesus fala que vem, ele vai voltar e ele vai destruí-lo. Mas veja que embora esse mistério da iniquidade esteja em ação, resta apenas que seja afastado aquele que o detém, que é a igreja. Quando a igreja for levada, quando a igreja for arrebatada, ele vai pintar e bordar. Porque hoje a igreja impede Satanás de pintar e bordar e fazer o que bem quer. Hoje onde tem um crente, Satanás tem que abrir alas, né? Ele tem que sair. Amém? Então, irmãos, estejam prontos, né? Estejam prontos para a partida. Apertem os cintos, né? O Senhor está à volta. E tudo isso está muito, muito, mas muito próximo de acontecer. O último versículo é João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou, né? É o maior ato. Deus amou o mundo, o maior número de pessoas, que Ele deu o seu Filho unigênito, o maior presente de todos, para que todo que nele crê, a maior recompensa, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então é isso, queridos. Não há nada maior do que isso, né? Não há nada maior do que isso. Deus amou o mundo, Deus amou você de tal maneira que Ele deu o seu próprio Filho para morrer no seu lugar, para que aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Vamos compartilhar essa mensagem com o mundo, igreja, né? Vamos crer nessa mensagem profundamente no nosso coração. Vamos ficar de pé e orar, por favor. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ela nunca volta vazia, sempre cumpre o propósito pelo qual é enviada. Obrigado, Senhor. Obrigado por ser essa torre forte. Obrigado por ter o nome mais santo, o nome mais puro, o nome mais doce, Senhor. Obrigado por ter esse nome poderoso, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, os demônios fogem. No nome de Jesus, o doente é curado. No nome de Jesus, os cegos vêm. No nome de Jesus, os paralíticos andam. No nome de Jesus, os surdos ouvem. No nome de Jesus, tudo é transformado. Senhor, obrigado por revelar o Teu nome às nossas vidas. Senhor, feliz o homem, feliz a mulher que conhece o nome do Senhor, que crê no nome, que foi alcançado pelo nome, que foi salvo, que é protegido, que pertence a esse nome. Obrigado porque Teu Espírito Santo hoje em nós imprime o Teu nome, imprime a Tua posse, a Tua possessão sobre nós. Nos sela, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Senhor, mostra, exibe a todos a quem pertencemos, Senhor. Senhor, eu oro, Pai. Eu oro que o Senhor toque o Teu povo. Senhor, toca, Senhor, e nos traga vida abundante. Tu és a vida abundante, Senhor. Não nos permita viver abaixo, Senhor, aquém do Teu melhor para nós.
Obrigado, Jesus, pelo teu perdão, obrigado pelo teu amor. Obrigado que tu é a paz no meio do caos. Obrigado porque tu é a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor é tudo que precisamos, Senhor. Como que está o coração do teu povo, Senhor? Só tu sabes o que cada um precisa, o toque que cada um precisa, a luta que cada um passa, Senhor. Que todos sejam ministrados essa noite pelo Senhor, pela tua palavra poderosa, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Se revela, Deus, intimamente. Que não seja, Deus, algo intelectual, mas que na prática, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente experimente o Senhor. Senhor, a gente tem experiências contigo, Senhor. Como Deus que é a nossa justiça, como Deus que é a nossa paz, como Deus que nos salva, o Deus que nos vê, o Deus que está presente em todos os momentos, em todas as situações. O Senhor que é a nossa bandeira, Senhor. O Senhor que provê para as nossas vidas, Senhor. Não sei quantos estão atolados em contas e dívidas, Senhor. Tu és o Deus que provê, Senhor. Senhor, tira toda a preocupação do coração do teu povo, Senhor. Traga paz, Senhor. Traga consolo, traga esperança, traga força, traga sabedoria do alto, Senhor. Direciona os nossos passos, Senhor. Opera o teu milagre, Deus. Tu és o mesmo que destruiu as muralhas de Jericó, Senhor. Tu és o mesmo que abriu o mar vermelho, Senhor. Tu és o mesmo, Senhor. Tu é o mesmo hoje, Pai. Tu és o mesmo que permitiu que Pedro andasse sobre as águas, Senhor. Eu não sei qual é o milagre, Deus, que a tua igreja precisa, mas nós cremos no Senhor, Deus. Nós temos esse nome sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado, Espírito Santo, por tocar, por passear no nosso meio, Senhor. Ministra, Deus, ministra a tua cura. Ministra, Senhor. Ministra o que o teu povo precisa nesse momento. Possamos sair daqui declarando que o Senhor estava nesse lugar. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém, Senhor. Vamos adorar o Senhor. Beijo.